Vamos falar um pouquinho daquela fé, condição inabalável, aquela fé que nós precisamos aprender e precisamos desenvolver. Talvez aquela fé que todos nós aspiramos, mas poucos de nós poucos estamos a caminho e poucos já conseguimos adquiri-la. Mas eu vim aqui, vindo para cá, hoje eu vim de carro, vim pensando, e eu fiquei pensando uma coisa assim, que todo mundo teria assim uma satisfação muito grande, por exemplo, de fazer um exercício único, um único exercício por 5 ou 10 minutos, que valesse para o corpo todo e que valesse para o dia todo, um único exercício de 5 ou 10 minutos. Aí você pensa assim, nossa, mas o que mais que a gente poderia ter assim? Talvez no futuro a gente possa ter um alimento que a gente possa ter, que ele possa nos suprir daquilo que nós mais precisamos, de nutrientes e tudo aquilo. Como a gente gostaria de ter esses segredos e conhecer esses segredos, não é? E assim a fé, porque todo mundo pensa na fé, mas algumas pessoas diferem um pouquinho da direção, da diretriz, das ideias. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a doutrina espírita, de uma certa forma, ela é essa doutrina que é capaz de nos favorecer com a fé de uma forma assim irreversível. Por que é irreversível? Porque a partir do instante que você consegue entender que existem leis perfeitas e que existe uma coisa chamada reencarnação, aí você consegue entender a justiça divina. Quando você entende a justiça divina, aí você já sabe o porquê das coisas, o porquê que as coisas nos acontecem, porque nós estamos sujeitos a uma lei maior, uma justiça maior, as leis do Criador. Quando a gente consegue entender isso, nossa, a vida para a gente fica assim tão mais clara, tão mais límpida, tão mais interessante, porque a gente sabe que nós estamos vivendo momentos difíceis, alegres, fáceis, difíceis, complicados, tristes, mas a gente sabe o porquê que nós estamos vivendo esses momentos. Então a gente consegue entender o porquê da nossa fragilidade orgânica, porque parece uma incógnita, não é? Algumas pessoas abusam da saúde a vida inteira e nunca tem problema nenhum, e outras pessoas sempre cuidaram da saúde desde criança e estão cheias de problemas. Não é uma incógnita isso? É uma incógnita para a gente também entender que algumas pessoas andaram numa diretriz correta, perfeita, o mais perfeito possível, e sempre tem problemas, dificuldades, situações difíceis, e algumas pessoas têm a vida torta, tudo dá certo para eles, tudo que eles fazem dá certo, e a gente fica com essa coisa na cabeça pensando, meu Deus, mas por que essas diferenças? Quando a gente consegue entender a reencarnação, as leis de causa e efeito, parece que essa fé brota da gente cada vez mais forte, porque a gente começa a saber que para tudo existe uma razão. Olha só, que nós não estamos aqui por acaso, que a nossa vida tem um sentido, uma razão, que muitos dos nossos problemas fomos nós mesmos que os pedimos. Olha, parece incrível, mas fomos nós que pedimos os nossos problemas. A gente fica assim, sabe, maravilhado de ver o que a doutrina espírita é capaz de nos favorecer. Então, já não tem para a gente mais aquela coisa de antipatia, porque quando a gente encontra uma pessoa que a gente tem antipatia, imediatamente você pensa assim, eu preciso me reconciliar. Quando você encontra uma pessoa simpática a você, você se entrega de coração, porque você sabe que aquela amizade não é de agora, que você tem uma simpatia forte, grande. Existe uma razão para isso, então você tem tranquilidade, tem confiança. Quando você encontra facilidade no manuseio de alguma coisa, você já sabe com certeza que você já manuseou isso por muitas vezes, por muito tempo. Quando você encontra uma dificuldade em alguma coisa, você sabe que aquilo você está começando a aprender agora. Não tem pessoas, por exemplo, que já jovenzinhos querem mexer com música, por exemplo. Aí vai lá, escuta uma música, vai lá no violão, brinca um pouquinho, daqui a pouquinho está cantando aquela música que ele estava escutando. E tem pessoas que nem eu, por exemplo, que passa 40 anos estudando música e não sabe fazer nada até hoje. Ele não sabe nem cantar o parabéns no violão até hoje, ele não sabe. 40 anos estudando música e não sabe. Imagina que coisa que é isso.
Só que nós temos a vida imortal. Então hoje nós estamos começando, depois nós continuamos. Cantores, alguns têm um talento formidável e nunca conseguem nada, e outros a gente pensa assim, meu Deus do céu, a pessoa mediana, até fraca muitas vezes, não é? E consegue assim uma relevância, uma coisa assim. Tem uma história interessante, vamos relaxar um pouco, está muito séria essa história, essa conversa aqui, né? Mas vamos fazer uma fofoca aqui. O Rod Stewart, todo mundo conhece, quem tem cabelo branco conhece, até quem pintou o cabelo branco conhece, não é? Então, ele trabalhava de coveiro, veja só, coveiro, todo mundo conhece essa história, era coveiro, trabalhava de coveiro. E aí um dia, eu não sei se ele estava cantarolando lá, abrindo o buraco da cova, não sei o que aconteceu, alguém ouviu ele e falou, meu Deus do céu, que voz maravilhosa! Poucos tempos depois, o homem está desse jeito aí, que todo mundo conhece. Olha só. Mas aí, com o entendimento que nós temos, olha como é que a gente conclui. Ele já tinha se preparado muitas encarnações para cá. Agora é o momento da consagração. Agora é o momento do reconhecimento. Agora chegou a hora de florescer a sua possibilidade artística, a sua voz, a sua simpatia, o seu carisma. Agora chegou a hora. Então veja, o camarada deixa de trabalhar de coveiro para ser popstar. Imagine só. Aí você pega esses do futebol, por exemplo, esses rapazinhos, menininhos, jovenzinhos, que às vezes são muito tenramente, tem 14, 12, 13, 14 anos, e já tem um reconhecimento, queriam emancipar ele para ele jogar não sei aonde já, na seleção brasileira, porque já tem condição de jogar na seleção brasileira. A gente não deve falar das coisas pessoal, né? Mas, por exemplo, meus filhos estudaram escolinha de futebol por mais de 20 anos e ninguém consegue fazer nada. Não sei o que acontece, Moacir. E os caras nunca foram numa escolinha e então, sei lá em que time aí, não é? Imagine só, olha outra coisa. E eu conheço um rapazinho que também era quase da família, que está até hoje, acho que já tem quase 40 anos, está tentando entrar no Santos. Com 40 pode, no Santos pode, né? E o que é isso? Isso mostra que nós estamos pela primeira vez, isso é fortalecer o nosso entendimento, a nossa fé. Olha só, quando a gente perde o equilíbrio, quando a gente perde alguma coisa que a gente está querendo manter-se, a gente sabe que nós precisamos continuar trabalhando nisso ainda. A gente tem absoluta certeza de que a vida não termina com a morte, que a morte é só mais um fenômeno da nossa vida. A gente tem a certeza absoluta de que nós estamos vivendo já um pedacinho da vida imortal. Não é que nós vamos começar a viver quando morrer, não. Nós já estamos vivendo. As pessoas têm aquela sensação de que, morreu, vai virar tudo santo, vai sair todo mundo voando para lá, pá, e vão entrar no céu, vai falar com São Pedro, aquele negócio. Tem essa ideia. E a gente desencarna e continua do mesmo jeito que a gente é. Do mesmo jeito. Turrão, malcriado, olha só, tem opinião, tem um negócio de opinião, né, que a pessoa não muda a opinião, tem esse negócio que você vai continuar do mesmo jeito, porque nós estamos vivendo um pedacinho da nossa vida imortal. Claro, quando a gente começa a observar outras realidades, fala, meu Deus do céu, olha o que eu estou fazendo da minha vida, olha o que eu fiz, olha o que eu deixei de fazer, olha o que eu poderia ter feito e não fiz. A gente vai ter essas realidades, mas vai continuar lutando contra o seu interior, de renovação, de continuação de crescimento. Então, a gente tem a certeza absoluta de que a gente não morre, que nós vamos voltar. Quando fala em Deus assim, algumas pessoas falam, não acredita em Deus. Obviamente que a gente não acredita. Na doutrina espírita a gente tem certeza. Esse negócio de acreditar é para os fracos. A gente tem certeza, porque imagina isso aqui sem Deus, o universo sem Deus. Como que a gente vai justificar? Quem é que fez esse universo aí? Quem é que criou isso tudo? Essa beleza que está aí, uma bolinha. Diz que se olhar a Terra de um outro planeta, dá a impressão assim que é um cisquinho no universo, assim, não é nada.
Aí eu fico pensando, e nós que estamos aqui dentro, imagine a pessoa olhando o universo, ali é a Terra. Quando Jesus veio encarnar aqui na Terra, fizeram uma comitiva para conhecer a Terra antes de Jesus encarnar. Vamos lá conhecer onde que Jesus vai. Eles viajaram, não chegava nunca. Alguém falou assim, meu Deus do céu, mas é no fim do mundo. Estavam até desistindo já, sabe esse negócio de desistir? Não, vamos voltar, ninguém está achando esse lugar, esse planeta aí, pelo amor de Deus. Até que chegou aqui, imagine, quando chegaram aqui, viram umas coisas, falaram, misericórdia, olha como são os seres humanos aqui, meu Deus do céu, quem pode mais chora menos. Olha só, vive em caverna, misericórdia. E Jesus está se preparando para vir para cá, para a terra. Olha, aí falaram, acho que fizeram uma prece para Jesus, falaram, Senhor, protege Jesus aqui nessa terra, que ele possa viver pelo menos uns 30 anos aqui, foi exatamente o que ele viveu, né? 33. Olha que já quando ele veio, já tinha passado alguns anos, né? Tinha passado, sei lá, 5.000, 6.000 anos. Aí Jesus chegou, todo mundo sabe, a recepção, aquela coisa, mas é tal coisa, não é? Não permitiram que ele falasse tudo que ele deveria ter falado, poderia ter falado muito mais, não permitiram. Você vê que ele falou o que era preciso, o essencial, mas poderia ter falado mais. Sabe aquela coisa de, não sei se você já tiver aquele professor que você tinha uma paixão por ele, e ele falava umas coisas e você ficava assim querendo saber mais, e o conhecimento dele era uma coisa assim fantástica, e você queria mais, batia o sinal, ai meu Deus, mas quando termina, professor, isso aí que o senhor está falando aí. Era que nem Jesus, assim, tipo assim. Então, no meio do apostolado, falou, olha, agora eu tenho que ir embora, não vai dar mais para ficar. Então, teve que ir embora. Mais ou menos, no meio do apostolado, justamente para poder deixar tudo, aquela vontade de querer mais, sabe aquela vontade? Tanto essa vontade é tão forte que alguns religiosos estão apostando que Jesus vai voltar para a terra. Estão apostando nisso, Jesus vai voltar, se preparem. Agora vocês se perguntam assim, e se Jesus voltar, como é que vai ser o negócio, né? Onde que ele vai nascer, por exemplo? Vai nascer em Israel? Na faixa de Gaza? Onde que ele vai nascer? Na Líbia? Vai nascer na África? Nos Estados Unidos? Onde que Jesus vai nascer? Se ele tivesse que voltar? No Brasil? Já pensou? Nascer no Brasil? Jesus nasce no Brasil, beleza, nasce lá numa cidadezinha no interior da Bahia, nossa, no interior da Bahia, é baiano, Jesus é baiano, olha, Jesus nasceu e é baiano, olha que beleza que seria, né? E aí, imagine como que seria ele, né? Então, depois se desenvolvendo, né? Aquela coisa. Eu falando assim, mas da Bahia vem um monte de música, agora apareceu esse camarada aí, filósofo, o que é isso aí, né? Na Bahia a gente conhece, quem que conhece da Bahia? Quem que tem na Bahia? Sei lá, Gilberto Gil, Caetano Veloso, quem mais que tem lá? Esse povo aí. Agora vem esse, quem é esse daí? Se fosse Jesus não ia nascer na Bahia. Já começava a dúvida aí, um problema grave de dúvida, né? Então é assim, aquela vontade de querer mais de Jesus. Mas hoje a gente já tem o que precisa. E é assim, se você tem a certeza, se o seu coração já aceitou a ideia de que nós não estamos aqui pela primeira vez, tudo o mais vos será acrescentado. Isso é uma passagem de Jesus, não é? Porque se a gente conseguir entender essa ideia de que nós estamos reencarnados e que a reencarnação é a melhor e a maior revelação que nós podíamos ter tido, então agora a gente não tem mais como alegar ignorância. Aliás, eu acho que o André Luiz, desconfio que o André Luiz, quando ele fala assim que 5 minutos de evangelho é o suficiente para a vida inteira, ou para o resto da encarnação, para o resto das encarnações, eu tenho a impressão que é basicamente isso mesmo, é só essa ideia da reencarnação. Acho que penso que é só isso. Porque 5 minutos de ideias de reencarnação, se a gente aceitar essa ideia, meu Deus, como as coisas ficam mais fáceis. Aí você começa a ver o marido, a esposa, os filhos diferente. Você começa a ver aquelas pessoas que têm facilidade, que têm afinidade com você diferente.
vendo pessoas próximas, pessoas que já fazem parte da sua trajetória. Quando você vê aquelas pessoas que são difíceis, complicadas, você vê aquelas pessoas que no meio da sua trajetória alguma coisa aconteceu, porque obviamente aconteceu. Às vezes aquele problema em família, você entende melhor, tem mais facilidade de perdoar. Olha só, é isso que Jesus insistiu tanto, que é o perdão, insistiu, que talvez seja uma das maiores revelações psíquicas do universo, que é o perdão, porque através do perdão a gente se livra, se cura, a gente se desenvolve, a gente cresce, a gente faz tanta coisa, não fica parado, rodando em círculo, através do perdão. Então, fortalecendo a nossa fé através de algumas ideias básicas, a gente não vai ter mais dúvida. Quando a gente sentar para tomar o passe lá, falar assim, bom, cada um recebe o que precisa e o que merece. A gente já vai ter essa consciência, sabe assim? Não vai ser santinho das 8 horas até a hora de tomar o passe. A gente vai procurar ser santinho mais tempo, mais horas, né? Fazer coisas melhores. Não, a gente quando entra aqui, entra pela porta ali na frente, né? Todo mundo vira santinho, porque vai receber a ajuda dos espíritos. Quem sabe, né? Se os espíritos podem me ajudar. Então, mas a gente já vai saber se eles vão poder ou não, porque a gente se conhece. Então a gente vai saber, olha, hoje não foi um dia muito bom. O que vier lucro, vamos dizer assim, não é? Vamos dizer, os espíritos vão trabalhar com misericórdia, porque hoje eu tive vontade de matar 2 ou 3. Hoje eu aprontei, gritei com todo mundo no trabalho, xinguei todo mundo no trânsito, estou pegando fogo. Então, a gente vai saber, olha, o que eles puderem favorecer para mim já vai estar de bom tamanho, graças a Deus, né? A gente já vai saber disso, vai ter consciência disso, não vai sair daqui pensando, os espíritos não ajudam em nada, é por isso que eu sou desse jeito, eles nunca me ajudam, né? Vai sair daqui revoltado, assim, irritado, revoltado. Vai sair confiante, porque, veja, imagine, gente, eles vêm de altas esferas, vêm até aqui, eles nem querem saber o que aconteceu com a gente, eles simplesmente favorecem. Só que é assim, vamos imaginar um remédio, né? Todo mundo toma o mesmo remédio, mas alguns fazem um efeito diferente dos outros. Em alguns o remédio tem mais eficiência, em outros o remédio tem menos eficiência, mas todo mundo recebe alguma coisa. Então, a nossa fé vai se fortalecendo com essa ideia, e a gente vai, assim, entendendo que os percalços, as dificuldades são justamente para nos burilar, para nos fazer crescer, nos fazer desenvolver. Então, isso vai fortalecendo na gente a forma de viver, a vontade de viver, de corrigir os erros. Olha só, mas até há pouco tempo atrás a gente não entendia que tinha erro, porque a gente é perfeito, não é? Tanto é perfeito que é difícil a gente reconhecer um próprio erro. Veja o marido e a mulher brigando. Eu escutei vamos relaxar um pouco, né? Está muito séria essa conversa, mas eu escutei uma conversa que era mais ou menos assim, né? O marido e a mulher brigando é assim. Minha mãe ensinou que o marido e a mulher não podem nunca dormir brigado, né? Aí perguntou para o casal, minha mãe ensinou que não pode... E tá tudo bem? Tá. Faz 6 meses que eu não durmo, porque eles não aceitam um no outro, não conseguem reconciliar, então não conseguem dormir, né? Mas a minha sogra ensinou que é diferente, então a gente precisa reconciliar. Então, quando a gente tem o Evangelho, a ideia fixa da reencarnação, quando a gente tem todas essas informações, a gente tem facilidade para reconciliar, para relaxar um ponto de vista, para ter compaixão, ter misericórdia, ter amor, ter mais assim, entendimento com as pessoas. Mas a pessoa está fazendo tal coisa, tadinha, ela ainda não tem condição de fazer diferente, ela está nesse degrau de evolução. Mas a pessoa está abusando de tal coisa, mas todo mundo está sujeito às leis de Deus. Mas essa pessoa está fazendo uma coisa que não deveria fazer, mas a gente sabe que uma hora as coisas se acertam, porque as leis de Deus acertam todo mundo. Então a vida fica mais leve, dá para a gente viver mais leve, uns com os outros. Sabe aquele processo que você está há 20 anos com outra pessoa lá, e vai atrás dela, vou pegar ela, vou tomar tudo que ela tem. Então a gente fica mais brando, sabe, assim, aberto a uma reconciliação, a um acordo.
aquela coisa de família, aqueles inventários que não terminam nunca porque os herdeiros estão brigando há 20, 30, 40, 50 anos. O bairro inteiro se desenvolveu, mas tem aquela casa lá no meio do bairro que não acontece nada ali porque os herdeiros estão brigando, deixa vender, deixa fazer, deixa acontecer, deixa fazer nada. Então a ideia de reconciliar, a ideia de pensar no progresso das pessoas, pensar mais ao redor, ao invés de pensar mais no interior, né? Menos egoísmo, mais altruísmo. O processo da fé faz isso com a gente, de achar que nós podemos sim ser úteis às leis do Criador, à engrenagem divina. A gente pode ser útil nesse sentido, nesse caminho, nessa direção. Falar da fé é um assunto que não é muito fácil, viu? Mas eu convido vocês a conhecerem a reencarnação mais profundamente e entenderem que, na verdade, se nós tirarmos a reencarnação da doutrina espírita, ou da religião, por assim dizer, a gente não sabe como que nós conseguiremos entender o Criador. Não dá para entender, porque aí a justiça do Criador se resume aos caprichos dele, que é inadmissível, já que Deus é todo amor, toda bondade, ele tem todas as virtudes ao infinito. Não daria para entender Deus caprichoso, né? Para você o bem, para você o mal, porque você me falou alguma coisa que eu não gostei, fez alguma coisa que eu não gostei, sabe? É uma coisa assim, vai nascer com problema porque você... porque eu quis, porque eu quero, por isso. Deus de mau humor, né? Já pensaram? Deus de mau humor, imagina só, né? A gente vê de vez em quando algumas catástrofes, é assim mesmo, nós trabalhamos em dupla, viu, Moacir? Trabalhando em dupla, você reparou, né? Algumas catástrofes a gente vê, às vezes pensa, mas cadê Deus? O que acontece? Por que essas coisas acontecem? Não é? Mas quando a gente começa a entender essa lei, essa justiça, a gente vai entendendo que existe. Não é? Todo um processo, que a Terra também entra em processo de crescimento e regeneração. Essas placas tectônicas, elas se movimentam, o planeta é vivo, sabe? Tem um monte de outras coisas. E que o corpo físico é o melhor instrumento que nós temos para crescer, mas não é o mais importante, porque nós, sem o corpo físico, também podemos progredir. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que não percamos as esperanças, porque na próxima semana pessoas muito mais capacitadas vão estar aqui com vocês para ajudar vocês a pensarem, tá bom? Voltem na semana que vem, porque será uma pessoa muito bem capacitada, muito melhor do que eu, que sou só um quebra-galho, tá bom? Muito obrigado.